Fala pessoal, começando mais uma aula aqui, ok? Sobre direito penal, tá bom? Direito penal e legislação extravagante, ok? Trazendo aí duas leis para a gente poder resolver, tá bom? Então pessoal, começando aqui com a nossa primeira questão sobre direito penal, ok? Vamos começar aqui, ó. Júlia, primária e de bons antecedentes. Pessoal, quando ele fala que é primário, quer dizer o quê? Que ele nunca cometeu teu, nenhum crime, ok? Nenhum crime. E lembrando, pessoal, ó, quando a gente se trata, por exemplo, de direito penal, das leis, tudo que for, por exemplo, que for para beneficiar o réu, inclusive vai ser implementado, ok? Porque nós sabemos que no nosso direito constitucional existe o quê? A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, pessoal, a partir do direito constitucional, quando a gente traz para o nosso direito penal, a gente percebe o quê? Que a lei, ok? Que a lei que está em vigor sempre vai ser o quê? Vai ser benéfica àquele infrator, né? Ok? Então leve isso para a prova como fosse o quê? Toda a vida, como fosse para melhorar a situação daquele infrator, a lei vai beneficiá-lo, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Verificando a facilidade de acesso a determinados bens de uma banca de jornal subtrai. Olha aí, pessoal. Pessoal, ó, quando temos esse verbo aqui, subtrair, se for com grave ameaça, né? Que não possa, por exemplo, dar condições da vítima se defender, é o que? Roubo. Ok? E se não for com grave ameaça, eu já sei que é furto. Aí vai aparecer o quê? Furto privilegiado, furto qualificado e o nosso furto simples, né? Ok? Olha aí, pessoal. E existe também, pessoal, quando é um furto simples, ok? E eu falei antes que tudo que é para beneficiar o réu, com certeza a lei vai retroagir. Então preste atenção. Se ele roubou, por exemplo, uma pessoa furta até 10% de um salário mínimo, do salário mínimo, o juiz pode colocar o quê? O princípio da insignificância. Porque ele acha que esse valor aqui é tão pequeno que não adianta, por exemplo, prender uma pessoa dessa, né? Ou seja, tirar todos os seus direitos, por exemplo, por causa de um pequeno valor, ok? Ou seja, até 10% do salário mínimo, ok? Até 10% do salário mínimo entra no princípio da insignificância, ok? Agora percebe só que se no contexto, por exemplo, se tiver se for amigo, por exemplo, de outra pessoa e ele aproveita, ok? Ele aproveita daquela amizade, da confiança, ou seja, do abuso de confiança, aí ele já entra no furto qualificado, ok? Vai depender de quê? Confiança. Vai depender de quê, pessoal? Vai depender do contexto, ok? Confiança, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. Júlia subtraiu, ó, duas revistas de moda, totalizando R$ 15, pessoal. R$ 15. Tu acha que vão mesmo prender uma pessoa só por causa que ele furtou duas revistas, que é R$ 15, né? O famoso ladrão de galinha, nesse caso aí, né? Após ser preso em flagrante, ó, pega no ato, né? Ainda com as revistas, é denunciado pela prática de crime de furto simples. Ok.
vindo, porém, a ser absolvida sumariamente em razão do princípio. Olha o que a gente falou nesse instante, ó. Princípio de quê? Princípio da insignificância. Ou seja, o juiz vai ver que aquele é tão pequeno valor e vai espertar. Para que eu vou prender uma pessoa dessa, né? Se o valor é menos de o quê? De 10% de um salário mínimo. Ou seja, pessoal, essa conduta dela aqui vai ser tipificada como crime? Não, porque ele entra no princípio da insignificância. Ou seja, é um fato de quê? Um fato atípico. Professor, o que é um fato atípico? Pessoal, um fato atípico não é crime tipificado. Ok? Não é crime. Ok? Então vamos ver aqui, ó. De acordo com a situação narrada, o magistrado, ao reconhecer o princípio da insignificância, olha aí, ó, pode, ou seja, optou por absolver Júlia em razão da atipicidade de conduta. Vocês acham mesmo que ela seria, por exemplo, detida só por causa que furtou, né, subtraiu 2 revistas? Não. Ou seja, essa presunção, a gente diz que ela é atípica, ok? Entrando no quê? No princípio da insignificância, tá bom? Lembrando, pessoal, que todas essas questões que a gente vai resolver aqui, todas são da FGV atual, viu? Segunda questão, pessoal. Segunda questão dizia o seguinte, ó. João, funcionário público. Olha aí, pessoal. Quando fala em funcionário público, cuidado, porque ele pode entrar em quê? No peculato, né? Que é um crime contra a administração pública. Ok? Vamos ver aqui, ó. De determinado cartório de tribunal de justiça, após apropriar-se de objeto que tinha a posse, se apropriou. Ou seja, pessoal, ele tinha na sua posse um certo objeto e ele fez o quê? Venha. Ou seja, venha pro meu lado, né? Em razão do cargo que ocupava. Ou seja, pessoal, ó, por causa do cargo que ele ocupava, por exemplo, desse determinado cartório, né? Ele fez o quê? Se apropriou daquele determinado objeto, ok? E, ó, ele se apropriou, pessoal, e fez o quê, ó? É convencido por sua esposa a devolvê-lo no dia seguinte. O que vem a fazer comunicando o fato ao seu superior, que adota as medidas penais pertinentes. Diante desse quadro, é correto afirmar que, ou seja, pessoal, ele se apropriou daquele objeto, levou para casa. Quando ele leva para casa, a esposa convence ele a fazer o que? Devolver. Ok? Isso vai ser continuado a ser crime? Vai ser sim. Como ele era funcionário público, ele vai ser denunciado pelo crime de quê? Peculato consumado. Porque se consumou quando ele fez o quê? Se apropriou do objeto. Ok? Então vamos lá, ó. Só que existe o que, pessoal? Como ele se arrependeu e fez, entre aspas, né? Se arrependeu, entre aspas. Se arrependeu, entre aspas. Porque foi, ó, convencido por sua esposa. Ok? Quando ele se arrepende, pessoal, ou seja, se arrependeu e devolveu um certo objeto, ele pode ter o quê? Uma diminuição de pena. Ok? E não confunda, pessoal, arrependimento com desistência. Ok? Arrependimento é o quê? Quando ele tem em sua posse, ok? E depois faz o quê? Por meio de outros motivos, ele faz a sua devolução. A desistência não. Já no ato praticado, ou seja, bem no tempo real, ele faz o quê?
não vou roubar, não vou furtar isso aqui. Eu vou fazer o quê? Vou deixar no mesmo canto. Aí sim que é uma desistência voluntária e não arrependimento, ok? Então vamos ver aqui, ó. Houve arrependimento eficaz? Sim. Sendo o comportamento de João penalmente impunível, pessoal, ele não vai ser punível? Mentira. Vai ser sim. Vai ser sim punível, ok? Houve desistência voluntária? A gente sabe que não teve desistência voluntária. Teve o quê? Um arrependimento, entre aspas, né? Porque é a mulher que mandou. Deverá João responder pelo crime de peculado tentado? Ele tentou, pessoal? Não, consumou. Porque ainda levou para casa, né? Ó. Entender, deverá João responder pelo crime de peculado consumado? Corretíssimo. Porque ele tinha em sua posse, ó. Ele se apropriou daquele objeto que não era seu, e sim do órgão de quê? Um órgão público, da administração pública, ok? Com a redução de pena pelo arrependimento posterior. Pessoal, achamos o nosso gabarito. Ou seja, a partir que ele tem, ok, apropriado daquele objeto da nossa administração pública, e a partir que ele reconhece, por exemplo, entre aspas, se arrependeu e devolve aquele certo objeto, ele vai ser o quê? Vai ter uma redução de pena, ok? Item E. Deverá João responder pelo crime consumado sem qualquer redução? Não, pessoal. Se ele teve uma redução, por quê? Porque ele se arrependeu, ok? Então, o nosso gabarito da nossa segunda questão é o nosso item D, ok? Vamos lá agora para a nossa terceira questão. Vamos lá, pessoal. Caio, oficial de justiça, após cumprir diversos mandados de citação referente a várias ações penais, retornou para sua residência com os documentos que comprovaram a efetiva citação dos denunciados. Olha aí, pessoal. Era importante. Em razão de seu descuido, ou seja, culposa, se ele for denunciado, pessoal, por exemplo, culposamente, culposo é como fosse o quê? Que ele teve negligência, imperícia e imprudência. Ok? Negligência, imperícia e imprudência. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. E do grande número de mandatos, colocou 2 deles em cima de seu carro. Ok? Enquanto guardava sua bolsa na mala do veículo. Mas os esqueceu, ou seja, culposamente, né? Esqueceu por negligência, perícia ou imprudência, né? Lá quando deu a partida do seu carro, acabando por extraviar, ou seja, acabou danificando os documentos, né? O que gerou um prejuízo no concurso da ação penal e benefício para os acusados. Ó. Achou foi bom, né? Pessoal, através dessa conduta, o comportamento de Caio configura é um crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Olha aí, ó, crime de subtração ou inutilização de livro ou documento. Crime de sonegação, crime de prevaricação, nada a ver, né, pessoal? Ele retarda alguma coisa? Nada, né? Sonegação de papel ou objeto de valor probatório? Nada a ver, pessoal. Ok? Pessoal, ó, quando ele tem esse descuido, por exemplo, ok? Vai ser tipificado algum crime por causa disso? Não, ok? Não tem tipificado no nosso Código Penal alguma coisa, por exemplo, que ele teve descuido, ou seja, culposamente, ele teve alguma negligência, perícia ou imprudência com os papéis. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, a gente chamamos de função atípica. Ok? Não teve nenhum crime tipificado. Tá bom, pessoal?
Ah, professor, mas ele não por causa de um documento muito importante, ele não tomou cuidado. Pessoal, não interessa, ok? Não interessa. Por causa de um descuido, aqui, ó, por exemplo, não vai ser considerado crime, porque foi um descuido dele. Ou seja, negligência, perícia ou imprudência dele, ok? Então, nesse caso aqui, é uma função atípica, ok? Quarta questão, vamos lá, né? Ó. Olha aí, ó. Mário fingindo ser manobrista. Pessoal, ó, ele tá fingindo ser manobrista. Olha aí, ó. Ele é manobrista? Não, ele tá fingindo ser manobrista. De um restaurante famoso, recebe de um cliente seu veículo para estacionar. Em seguida, sai com o veículo para o local distante, vindo a oferecê-lo para a terceira pessoa. Ok? De boa fé. O cliente, ao sair do restaurante, não encontrou o veículo e o guardador. Ok? E o guardador, resolvendo registrar o fato na delegacia próxima. Ok? Encerrando o inquérito, identificado o autor e elaborado o relatório, ok? Os autos foram encaminhados ao promotor de justiça, que deverá oferecer denúncia em face de Mário pela prática do injusto de... Ou seja, pessoal, ele fingiu ser um manobrista para fazer o quê? Para poder, né? Para poder, ó, a pessoa facilitar, ok? Para ele poder, podemos dizer, né? Furtar aqui. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui, ok? Quando ele diz que fingiu ser um manobrista, ok? Quando ele diz que fingiu ser um manobrista, ele está induzindo a pessoa ao... Opa! A pessoa... Deixa eu apagar aqui. A pessoa ao erro. Presta atenção aqui, ó. Pessoal, se a pessoa finge uma coisa que não é, e você acaba, por exemplo, tomando vantagem, por exemplo, ok? Porque aquela pessoa ali vai ter vantagem em cima de você, porque ela tá se oferecendo sendo uma pessoa que não é, ok? Que não é. Nesse caso aqui, pessoal, ó, tipificado, por exemplo, no nosso artigo 171, no nosso Código Penal, né? Ele é o quê? Quando ele usa de artifício, ok? Ou de fraude para induzir alguém ao erro, ok? A gente chamamos isso de quê? De estelionato. Você foi vítima de quê? De um estelionato, ok? Quando tem aquelas ligações, por exemplo, pessoal, e diz assim, ah, você recebeu 5 mil reais do fulano, sei o que, né? E eu sou a gerente do banco. Você está sendo golpeado através de quê? Do crime de estelionato, ok? Quando você está sendo induzido ao erro e está entregando por livre e espontânea vontade aquele dali, a gente chama de estelionato. Agora, o furto, pessoal, ok? O furto já é diferente, tá bom? Porque tem um furto mediante ao erro, né? Se eu não me engano. Tem um furto mediante ao erro. Aí sim que já é outra coisa, pessoal. Porque ali, ó, ele não está, por exemplo, fingindo ser outra pessoa, não. Ali ele já tá lhe furtando, ok? Sem se passar por outra pessoa, tá bom? Então aqui, pessoal,
não é furto qualificado. Ok? Não se confunda com isso aí, ó. Estelionato. Eu induzo a pessoa ao erro, para aquela pessoa me entregar aquilo dali espontaneamente. O furto qualificado, pessoal, já é diferente. Por exemplo, mediante ao erro, eu vou fazer o quê? Vou subtrair, ok? Aquele pertence de outra pessoa, tá bom? Então, pessoal, o nosso gabarito aqui só pode ser quem? O item C, estelionato, tá bom? Quinta questão, pessoal. Em dificuldade financeira, Ana ingressa com autorização da proprietária de imóvel na residência da vizinha, aquela em que trabalhava com o objetivo de subtrair uma quantia de dinheiro em espécie, simulando, para tanto que precisar de uma quantia de açúcar, olha aí, pessoal, que estaria em falta. O objetivo dela, pessoal, é o quê? É subtrair esse dinheiro, né? O objetivo dela. Após ingressar no imóvel e mexe na gaveta do quarto, vê pela janela que a sua chefe e pensa na decepção que lhe causaria, razão pela qual decide, pessoal, deixar o local sem nada subtrair. Ou seja, pessoal, ele não teve em sua posse o objeto, né, que queria subtrair. Ou seja, pessoal, ela foi lá, ok? Aí ficou pensativa, aí fez o que? Acabou desistindo, ok? Do furto, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. As imagens pegaram ela, ok? Só que ela teve uma desistência, né? Olha aí, ó. Item A. A conduta da Ana vai ser uma tentativa de furto, ok. Em razão do arrependimento, não é arrependimento, é desistência. Vai ser arrependimento eficaz? Não. Olha. Já tem aqui, ó. Configura crime de tentativa de furto em razão da desistência, pessoal. Vamos deixar isso aqui, ó. Desistência. Não é arrependimento, tá entre elas duas, né? Ó, C e D. Pessoal, ó. Como ele ocorreu aqui, ó. Ela olhou pela janela, nem teve em sua posse, nem nada, ok? Só que as imagens pegaram ela, né? Ok? Quando tem essa desistência, pessoal, sem ter em sua posse, por exemplo, não configura como crime, ok? E dá para perceber, pessoal, ó, que ela veio pela janela, que é sua chefe, na decepção, né, tudo. Razão pela qual deixa o local, ó, sem nada subtrair. Não subtraiu nada, pessoal. Se não teve nenhum material que provasse, por exemplo, que ela subtraiu, ok? Ela vai ser tipificada o quê? Conduta atípica, né? Ou seja, não configura crime em razão da desistência voluntária. Ok? Item D de dado, ok? Sexta, pessoal. Ó, Vitor atua como servidor. Olha aí, pessoal. Servidor, funcionário. Cuidado, ó. De determinado cartório judicial. Olha aí, ó. Órgão público, administração pública. Surpresa ao verificar que o computador do cartório era avaliado em 5 mil. Decide subtrair, pessoal. Eu falei nos dois casos. No roubo ou no furto, né? Se for mediante grave ameaça, é o que? Roubo. Se não for, ele é furto, claramente, né? Na parte da noite, ó. Utilizando-se, para tanto, da chave do cartório que permanecia em sua posse. Ou seja, pessoal, da condição dele, né, de funcionário, ele acabou o quê? Subtraindo aquele bem, né? Precisando da ajuda para impedir que as câmeras de segurança captassem a sua ação, narra o seu plano criminoso para o seu vizinho Caio. Este, sabendo que Vitor, em razão de sua função, confia na empreitada delitiva e aceita dela participar. Ou seja, pessoal,
eles aqui, ó, ok? Como praticaram um crime contra a administração pública, ok? Contra a administração pública, pessoal, ok? Tanto o Vitor como quem? Como o Caio, ok? Todos os dois, pessoal, vão ser denunciados por quê? Crime contra a administração pública. E a gente sabe que o crime contra a administração pública é o quê? Peculato. Ah, mas professor, ele não era funcionário. Não importa, ok? Se for um crime contra a administração pública, ele vai ser denunciado também pelo crime de peculato, ok? Então vamos ver aqui. Foi furto qualificado? Não, foi furto. Mas foi um crime o quê? Contra a administração pública. Ou seja, o peculato. Ok? Peculato. Enquanto a conduta de Caio se ajuste pelo crime de furto qualificado, não. Foi um crime contra a administração pública. Furto qualificado. Ok? Foi um peculato. Ok? Peculato. Pessoal, ó. E o peculato, é bom a gente saber que é um crime próprio. Crime seu. Ok? Olha aí, ó. Não é classificado o crime peculato como crime próprio, pessoal. Nada a ver, né? Então só sobrou o quê? O item D, né? Ó, peculato, assim como a de Caio. Caio vai ser denunciado também por peculato, viu, pessoal? Apesar de o crime contra a administração pública ser classificado como próprio. Ok? Próprio de quê? Do servidor público, né? Mas como ele resolveu participar desse crime contra a administração pública, ele vai ser denunciado também por peculato. Ok? Sétima questão, tá bom? Ó, Zeca, funcionário público, olha aí, cuidado, ó, funcionário público, Tribunal de Justiça em dificuldade financeira para satisfazer seu interesse pessoal, ó, o interesse de comprar um aparelho de telefone celular novo. Exige. Pessoal, ó, exigir, pega esse verbo aí, ó. Exigir, pessoal, é um crime de concussão. Se ele exigiu, então já está praticando um crime de quê? De concussão. Ok? Ó, da parte em processo judicial para apresentar manifestação favorável a ela. A parte, porém, conformada com a conduta do funcionário, de imediato informa o ato ao juiz, tal. A conduta de Zeca configura o crime de quê? Prevaricação? Ele retardou alguma coisa, pessoal? Ok? Não, né? Corrupção passiva? Ou seja, pessoal, ele recebeu alguma coisa? Não, né, pessoal? Ele fez o quê? Ele fez foi exigir, né? Ok? Exigiu. Concussão é sim. Foi na forma consumada porque ele exigiu, ok? Ó, comprou um aparelho e exigiu, né? Ó, para que ele desse, né? Favorável a ela. Ou seja, pessoal, ele tentou fazer a concussão? Não. Ele pensou em fazer a concussão? Não. Ele exigiu, ó. Ou seja, na forma consumada já é tipificada, ok? Então o verbo exigir já faz o que? É um crime de concussão contra a administração pública, né? Oitava. Pessoal, esse daqui, ó, é legal, viu? Ó, pessoal, ó, diante das teorias a gente tem o que? Um bizu, ok? Tipificado no nosso direito penal, ok? Na nossa direito penal, tá bom? Nós temos um bizu, por exemplo, do tempo, né? De quê? De luta. Como é isso, professor? Simples. O lugar
o lugar do crime, por exemplo, vai ser ubiquidade. O tempo vai ser o que? Atividade. Ok? Pega esse bizu aí, ó, em relação aos tempos, né, do crime, né? Da nossa parte geral do nosso direito penal, ok? Então, pessoal, nessa parte geral temos os tempos, né? Ok? E o bizu é o que? O lugar a gente chama de ubiquidade, ok? Tanto é o resultado como como foi praticado a ação, ok? E o tempo é o que? Da atividade, ou seja, tanto na ação ou omissão. Qual é que no Brasil? Qual a teoria aplicada? É a teoria da atividade, ok? Na ação ou omissão. Então olha aqui, pessoal, deixa eu apagar aqui em cima, ok? Depois vocês copiam aí, ó. Vamos olhar aqui, ó. No dia 2 de 1 de 2018, Jéssica, nascida em 3 de 1 de 2000. Pessoal, o bizu tá aqui, ó. Ela tem 18 anos? Não tem 18 anos, ok? Porque ela vai completar, por exemplo, ó, né? Ela só vai completar 18 anos no dia 3. Só que o caso que ela fez aqui foi no dia 2, ou seja, ela tem menos de 18 anos. Pessoal, menos de 18 anos não é crime. E não comete crime um adolescente, né? Menos de 18 anos não é crime, ou seja, ele não comete crime. Deixa eu até botar aqui, ó. Não comete crime, ou seja, um ato infracional que eles cometem, né? Os bichinhos não comete crime. Olha a lei como é, né? Não comete crime. Ou seja, pessoal, um exemplo aqui, ó. O fulaninho aqui, ó. Fake dói. Vê que isso aqui é uma arma. Ok? Aqui com a arma. Ele tem menos de 18 anos, por exemplo, no dia 10 de novembro. Ok? Só que a fulanazinha, namorada dele, olha, cabelo espichain, cabelo espichain dela, acontece o que? Ele disparou a arma de fogo contra ela no dia 10. Aqui ele tinha menos de 18 anos. Só que ela só veio a falecer no dia 14. Ok? Dia 14 do 11. Nessa data aqui, ele já fez o quê? Já tinha 18 anos. O nosso Código Penal diz o quê? Que a partir da ação dele, ou seja, do lugar, ok? Que ele fez a determinada conduta de alvejar essa mulher aqui, ó, ok? O Código Penal, por exemplo, quando ele é menor de 18 anos, não se aplica a ele. Ah, professor, mas ela veio morrer depois do, por exemplo, quando ele completou 18 anos? Sim, mas o caso foi praticado quando ele tinha menos de 18 anos. Se lembra da dica que eu falei? Tudo que for para beneficiar o réu, a lei vai, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos, ele vai ser beneficiado. Utilizando o quê? Os princípios, né? As teorias aplicadas ao lugar, da ubiquidade, do resultado da ação, por exemplo, pode ser os dois, ou do tempo, que é o da atividade, tanto da ação ou omissão. Como da ação aqui, ó, que eu falei, que é a teoria aplicada no Brasil, é da atividade, ou seja, ele praticou o crime, ok? Tentativa, por exemplo. No dia 10, ele tinha menos de 18 anos,
não vai ser julgado pelo Código Penal, e sim pelo ECA, né? Se eu não me engano, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Porque ele tinha menos de 18 anos nessa data aqui, ó, ok? Então pega esse bizu aí, ó. Realiza disparo de arma de fogo contra a Ana, sua inimiga, em Santa Luzia do Norte. Pais terceiro que presenciaram os fatos socorreram Ana e a levam para o hospital em Maceió. Após 3 dias, pessoal, ó, dela internada, Ana morreu, ó, ainda no hospital, em virtude exclusivamente das lesões causadas pelos disparos de Jéssica. Com base na situação narrada, é correto afirmar que Jéssica, olha aí, ó, qual a teoria que ele aplica, pessoal? Né? A teoria da atividade. Teoria da atividade, né? É o que? É no espaço do tempo, né? Do tempo, ok? E a teoria da ubiquidade é o que? Do lugar. É só você pegar aí, ó. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade, ok? Ele não vai ser responsabilizado criminalmente? Ok, vou deixar até aqui, ó. Porque a gente sabe que como ele tinha menos de 18 anos, ok? Na teoria da atividade, que é do tempo, né? Ok? Da ação ou missão que ele alvejou essa menina aqui, né? Então não vai ser responsabilizado criminalmente. Poderá ser, não. Poderá ser, não. Olha aí, como já você só fica em duas. Aí, professor, qual é a teoria aplicada pelo Código Penal? A gente sabe que é duas teorias. Tanto a teoria da atividade, que é o quê? O momento do crime, que é a ação ou omissão, e a teoria da ubiquidade para definir, que eu falei aqui, o lugar. Então, pessoal, já achamos a nossa resposta. É o nosso item A. Professor, por que não é o item D? Simples, ó. Adota a teoria da atividade para definir o momento do crime. Ok. Até aqui é ok, ó. E ele aplica a teoria do resultado, pessoal, para definir o lugar? Não, não é a teoria do resultado. É a teoria da ubiquidade. Ok? Bizu, luta. Lugar, ubiquidade, tempo e atividade. Ok? Então, resposta, nosso item A. Pessoal, agora na nossa legislação extravagante. Ok? Legislação extravagante. Então, vamos lá. Ó. Luiz, primário e de bons antecedentes. Olha aí, pessoal. Como Luiz tem bons antecedentes, o rapaz, né? Ele é primário e de bons antecedentes, pessoal, sem qualquer envolvimento, pretérito com crime, ok? É o famoso o que, pessoal? É o famoso, ó, por exemplo, aquela primeira viagem, né? É o primeiro que vai começar a roubar, a traficar, né? Aquela coisa, né? Não mais aguentando ver seu filho chorar e pedir compra de um videogame, mas de todos os colegas da escola, tinha aceitado transportar, mediante recebimento de valores, por solicitação do seu cunhado. Olha aí, ó. Cunhado bom, né? 30 gramazinha, pessoal. 30 gramas de maconha. A gente sabe que isso aqui é proibido, né? Olha aí, pessoal, do município vizinho. No mesmo estado da federação. Pessoal, só vai ser considerado um tráfico, ok? Qualificado. Tráfico. Qualificado. Quando ele tiver a intenção, só ele tendo a intenção, pessoal, de fazer o quê? De traficar para outro estado, por exemplo, ou outro país, né?
ok? Então vamos lá, ó. Como ela era do mesmo município, pessoal, não é considerado tráfico qualificado não, né? Ok? Durante o transporte, antes de ultrapassar o limite do município em que residia, vem a ser presa em flagrante. Durante a instrução, todos os fatos acima narrados são confirmados, inclusive a intenção de transportar droga para outro município. Pode ser, ó, isso aqui, pessoal, não entra o tráfico qualificado, porque a intenção dele era só de um município a outro. Por exemplo, Sobral para Juazeiro, ok? Canidé para Caucaia, ok? Não era, por exemplo, de um estado como o do Ceará, por exemplo, para São Paulo, ok? Aí sim que ia ser o que? O tráfico interestadual. Então vamos lá, ó. Item A, pessoal. Poderá Luiz ser absolvido em razão da... Nada a ver, né, pessoal? Ele vai ser processado. Poderá ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos deixar aqui, né? Não poderá ser aplicada a causa de diminuição de pena. Pessoal, ó, como o cara ele era primário e de bons antecedentes, por exemplo, ok? Tipificado, bons antecedentes, não se dedicava, ó, em nenhum envolvimento, ok? De atividade criminosa, ok? Lembrando, pessoal, que para o juiz aplicar, por exemplo, um furto privilegiado, ok? Um furto privilegiado, diminuindo a pena dele de 1/3 a 2/3, ele tem que estabelecer todos os requisitos que a gente já viu, ó. Ele tem que ser primário, anota aí, ó, primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, que ele viu aqui, ó, que não tem nenhum envolvimento, e não integrar organização criminosa. E tudo esses requisitos que eu falei são cumulativos, ok? Para aplicar a redução de pena de 1/3 a 2/3, tem que obedecer todos esses requisitos, ok? Então vamos lá. Não poderá ser reconhecida a causa de aumento. Mentira, que poderá sim, né, pessoal? Ok? Olha aí, ó. Poderá ser reconhecida a causa de aumento de pena no tráfico intermunicipal? Poderá sim, pessoal, aumentar o crime. Por exemplo, só por causa do tráfico intermunicipal, a gente viu que não é tráfico intermunicipal, e sim interestadual. Ok? Então, pessoal, só restou quem? Nosso item B, né? Ó. Poderá ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado? Sim. Inclusive sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ok? Ou seja, alguns direitos que ele ia ter, agora não vai ter, porque ele trocou a substituição da pena. Ok? Então, nossa nona questão é o nosso item B. Ok? Pessoal, ó, nossa 10ª questão, ok? Fala o seguinte, ó. Jorge recebeu um mandado de citação em ação penal para cumprir em uma localidade violenta da cidade em que atuava. Temendo por sua integridade física, compareceu ao local para o cumprimento de diligência em seu próprio carro, levando escondido no porta-malas 2 armas de fogo diferente de uso permitido. Ocorre que Jorge foi abordado por policiais militares, sendo as armas de fogo encontradas e apreendidas, ok? Além de ser verificado que ele não possuía autorização, para portar aquele material bélico. Ou seja, pessoal,
era aquela arma de fogo, ok? Arma de fogo. De acordo com a jurisprudência majoritária do STJ, ok? A conduta de Jorge pode ser tipificada por... Olha aí, pessoal. Item A. Configura 2 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso formal. Pessoal, ó, vou colocar aqui uma dica para vocês, ok? Para vocês nunca mais esquecer, ó. Por exemplo, quando tem a arma e ele é uma, ok? Permitido, mais restrito, isso aqui, pessoal, vai ser considerado um crime de quê? De um concurso formal. Concurso formal. Ok? Agora, pessoal, quando é permitido e a segunda também é permitido, ok? De uso permitido, também permitido. Esse daqui vai ser o que, pessoal? Vai ser um crime único, ok? Crime único, ou seja, apenas um crime, ok? Então pega esse bizu aí, ó. Quando eu tiver na posse, por exemplo, de 2 armas, ok? E uma for permitida e a outra for restritiva, eu vou ter o quê? Um concurso formal, né? Ok? Como as duas aqui, pessoal, ó, era permitido, então não tem um concurso formal. Porque para ter um concurso formal, eu tenho que ter o quê? Uma permitida, mais outra restritiva. Ok? Então aqui, ó, vai ser concurso formal? Não. Configura de uso permitido em concurso material? Não. Porque ele é um único crime. Ok? Está parado pela causa de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Nada a ver, pessoal. Está amparada pela causa de exclusão de ilicitude de legítima defesa. Nada a ver. Olha aí, ó, o nosso item é, ó, configura crime único de porte de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, quando ele teve em sua posse duas armas de fogo de uso permitido, ele vai responder por crime único, ok? Por crime único. Se for uma de permitido e a outra for restrito, ele vai responder por concurso formal, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui, ok? Nossas 10 questões, ok? Nossas 10 questões sobre direito penal e duas, né? E tinha duas de legislação extravagante. Então, pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima.